Muito bem, meus queridos, voltamos. Hein, galerinha? Obrigado, professor presencial. Olha, muito obrigado pelo auxílio de vocês aí. Vocês são, ó, 10. Meus queridos estudantes, de olho. Agora é hora da gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, para ver aí, ó, sanar qualquer dúvida, porque daqui a pouco tem as atividades que vocês vão resolver. De olho na tela. Então, a aula 15.2. Ei, professor, o que nós vimos na aula 15.1 que vamos relembrar na 15.2? Plantio em covas. E vamos lembrar aí, ó, plantio. Vamos ler junto? O plantio em covas, por mudas ou sementes, deve ser feito no início do período de chuva. Pode ser realizado tanto de forma manual quanto mecanizada. Lembra? Professor, por que tem... primeiro vamos explicar, depois eu leio o outro. Vem cá. Tem que lembrar uma coisa. Porque tem que ser feito no início do período chuvoso, mas vamos ali, ó, o planejamento. Primeiro, vamos supor, aqui eu tenho um período chuvoso. Vamos supor que começa aí na quarta semana de um determinado mês. Coloca o mês aí, pensa. Fala que esse mês tem 4 semanas. Na maioria das vezes, o mês tem o quê? 3 semanas, não é isso? Só que a quarta semana já inicia metade do outro. Então, vamos colocar em média 4, tem 3 semanas. Só que aí tem um 4 ali que é a metade do outro. Vai começar aqui na última semana do mês. Vamos falar assim, última semana de um determinado mês. O período chuvoso começa. Então, quando é que eu começo a plantar? A gente fala que é no período chuvoso, mas tem que levar em consideração. Eu não tenho que preparar o terreno, eu não tenho que fazer análise do solo. Eu, depois de análise do solo, chega a análise, aí eu vou saber o que eu tenho que corrigir, se o solo está ácido, está básico, se o solo precisa de matéria orgânica para reter mais umidade, tem que colocar adubo. Então, para fazer essa correção, 30 dias de descanso. Se na primeira, ó, vai começar aqui, ó, aqui, na última semana do mês. Então, na primeira semana, eu faço essas correções. Tem que deixar pelo menos aí, ó, o quê? 30 dias descansando, professor? Se é 30 dias, eu tenho que fazer um mês antes. Se o período chuvoso começa no mês, na última semana do mês 10, estou dando um exemplo, se o período chuvoso começa na última semana do mês 10, então eu tenho que fazer no mês 9. Para dar 30 dias de descanso da adubação. Depois que terminei de fazer isso, deu 30 dias que eu insiro a muda. E aí essa muda, na hora que eu inserir a muda, tem que coincidir com o período chuvoso, o início. Não pode ser aquela chuva intensa. É aquela que é intermitente. Quando inicia o período chuvoso aqui, professor, aí chove só no final da tarde, a noite toda é chuva, ou amanhece chovendo, ou ainda fica assim, ó, 3 dias sem chuva, aí 2 dias chovendo, é intermitente, para depois ser aquele chuvão direto. Então, no início, a muda tem que receber uma quantidade de água que vai auxiliar no processo de desenvolvimento. E a gente tem que levar em consideração também o quê, professor? Se você está fazendo plantio direto, sem ser a muda, por semente. Até isso você tem que levar em consideração. Quer dizer, o que importa é um planejamento, eficiência do desenvolvimento da prática, a correção do solo e fazer com que aquele solo obtenha todas as condições necessárias para receber aquele determinado plantio. Tela. Material. Como é que eu posso fazer para preparar esse material, professor? Cavadeira. Né? Posso também utilizar o que, prof? Além da cavadeira, né? Pá, cabo de madeira. O que mais? Faca, facão, perfuradeira. Isso auxilia a gente fazer o distanciamento entre as placas, não é isso? O distanciamento para a formação tanto do pomar, que você vai realizar durante o processo de desenvolvimento, sempre levando em consideração que se você deixar um espaçamento inadequado para o desenvolvimento do vegetal, isso pode prejudicar quando, professor?
na hora de você realizar ali a poda de condução, poda de formação, poda higiênica. Quando você precisar realizar, realizar aqui para mim, precisar realizar as manutenções, então todo o espaçamento entre linhas e entre covas, entre o suco, a linha de produção, vai coincidir também com as práticas finais, até da colheita, ok? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa correção, mas daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele exercício. Boa atividade para vocês. Muito bem, meus queridos, muito bem! Tá de olho, eu percebi! Galera, olha só, agora é a hora que a gente vai fazer aquela correção das atividades, né? Vamos corrigir o que nós vimos na última aula. Meu Deus do céu! E ó, não se preocupe. Não preocupa não, porque o professor tem que estar idêntico. Não! Muitas vezes vocês escrevem lá, faltou colocar uma palavra técnica. Aí você esqueceu de colocar o termo, mas você descreveu o significado. Então, quando eu te mostrar aqui a pergunta, vai deixar lá a pergunta na tela para vocês, e eu vou colocar, aí vai aparecer a resposta. E aí você vai estar arriscando algumas palavrinhas-chave que são importantes, não podemos deixar de esquecer essas palavrinhas, tá bom? E outra, galerinha, não se esqueça, qualquer dúvida a gente vai sanando, aí eu volto no slide, tá? Para esclarecer para vocês. Mas, prof, antes de começar aqui, quando a gente parou onde? A gente parou na correção, lembra? A gente estava falando sobre as estruturas do plantio e a estrutura do plantio e estrutura do material. Que estrutura do material? Estrutura do plantio e material utilizado. Lembra? Dá uma olhada aqui na tela rapidinho. Olha aí, ó. Estava falando do plantio e estrutura do material. Então, agora, a gente vai fazer as atividades e vamos tirar essas dúvidas. Olha lá na primeira questão. Qual o período mais indicado para o plantio em covas? Oxe, olha aí, ó. O plantio em covas, por muda ou semente, deve ser feito quando? Período chuvoso. Só que aí, ó, pode ser realizado tanto na forma manual como mecanizada. Volta. Lembra, foi o que nós falamos no último. Lá no último, na revisão, qual é o melhor período? Independe se você vai usar muda ou independe se você vai usar o quê? Semente. O melhor período é você realizar o plantio período chuvoso. Olha, bem na palma da minha mão. Período chuvoso. É só, cara, você não vai lá para você realizar o plantio no início do período chuvoso. Tem uma palavrinha-chave que é planejamento. A terra, o local já tem que estar preparado. Quantos dias, professor? No mínimo 30. Então, eu fui aqui, tiro um pouco do solo, faço uma análise. Nesse mês, vamos supor, estou num mês aqui. Uma análise. E aí, o resultado dessa análise vai falar para mim, olha, precisa de colocar matéria orgânica, precisa fazer correção da acidez, precisa fazer a correção do excesso de alumínio, né? Quer dizer, calagem, gessagem, precisa fazer um adubo. Se precisar, tu tem que deixar descansando 30 dias antes de iniciar o plantio, que coincidir com o período chuvoso. Então, quando você faz o levantamento, é citros, é cacau, é café, é mamão, maracujá, que tipo de frutífera você vai plantar? Qual é as necessidades nutricionais? Já sei as necessidades nutricionais? Tem o resultado? Então, 30 dias antes, porque tem que deixar um período descansando para reagir, já tem que fazer isso antes. Faço a adubação necessária e a muda eu coloco num período de plantio que coincide com o período chuvoso, mas já tem que ter feito todo esse processo, ok? Na tela, diretor!
Então, isso é importante, pessoal, para favorecer e facilitar o desempenho, o desenvolvimento desse vegetal. Então, sempre realizar esses planejamentos e não alterar o processo de desenvolvimento da cultivar. Eu falo vegetal errado, né? O desenvolvimento da cultivar sem os... da cultivar, independentemente se for muda ou semente, tá? Isso também. Questão 2. Quais são os materiais necessários para o plantio em covas? É uma listagem, gente. Professor, eu lembrei que são 11, não é isso? Mas, calma aí. Professor, eu tenho que colocar as 11? Pessoal, depende. Tem aí que se você vai usar se você for fazer plantio de semente. Mas se você for fazer plantio, volta aqui para mim. Isso não vai depender. Se você fizer plantio de semente, o material está aqui. Se for em muda, aí o material, mas alguns você não vai precisar usar. Mas a pergunta não falou se plantio você vai usar semente ou muda. Plantio em covas, independente se é semente ou muda. Então tem que ser todos. Aumenta para mim, tela cheia. Então vamos fazer a relação. Se você esqueceu, tá? A gente pega e dá um tempinho para você colocar aí, Primeiro, cavadeira, aquela tradicional, tá? Checou? Chequei. Ou você vai fazer a cavadeira articulada. Enxada. Professor, se eu for fazer muda, eu uso enxada? Não. Mas aí eu posso usar a boca de lobo? Pode. Não tem boca de lobo aí, mas o tio lembrou agora. Tá aí a boca de lobo, uai. Eu posso ter esquecido também de colocar cabo de madeira. Não, cabo de madeira, ou então, esse cabo de madeira, pessoal, serve para você fazer encostar, né? Encostar. A muda tem que ficar você coloca um cabo de madeira ao lado da muda para apoio dessa muda. Balde, porrete, estaca pequena, corda, facão, perfuratriz. Meus queridos, a boca de lobo não está aí, porque eu esqueci de colocar. Volta aqui para mim, diretor. Tem a boca de lobo também, tá? E outra coisa, o tio vai voltar no slide, porque... Deixa eu voltar no slide aqui rapidinho. Volta. Aqui, o que falta, né? Eu esqueci de falar. Colocar uma madeirinha aqui, colocar uma madeira para encostar, para a muda não tombar. Lembra, você vai estar plantando no início do período chuvoso. Aqui no nosso estado, quando a gente falar período chuvoso, é ventania mesmo. Vem um vento. Então você tem que colocar tem que ter as ripinhas que você fura e coloca um cordão ao redor para dar uma fixação nessa muda até ela se desenvolver melhor e não tombar, ok? Aumenta a tela, diretor. Eu esqueci, né? Tem que lembrar, não tá na lista de exercícios, quer dizer, não tá aqui, mas tem que lembrar que você pode usar tanto a boca de lobo e também utilizar as estacas pequenas essas estacas, ao mesmo tempo você vai usar para fazer a linha entre isso e já deixar lá para colocar a muda e amarrar, tá bom? Eu esqueci de frisar isso na aula. Ok, prof. Questão 3. O que deve ser feito se não houver pegamento da muda nos 21 dias? Replantio, não é isso? Então, olha lá, só que aí é quando ocorre, vamos ler, os 2%. Caso a mortalidade, quer dizer, não tenha, né, seja superior a 2%, você vê que a quantidade que você plantou ficou superior a 2% do total, que não pegou, então, replantar as mudas, espere o quê? 15 dias para fazer uma nova avaliação e verificar se tem necessidade ou não de realizar isso, que eles chamam de replace, tá? Mas, pessoal, tem como evitar isso? Olha só, vem aqui para mim, deixa eu explicar. Se ficar
a menos de 2%, está perfeito. Significa que todo o processo que você realizou exatamente como era para ter sido feito. Pode ocorrer que o problema não foi os tratos culturais que você fez, o problema é da muda. Aí são questões do viverista, que a gente tem que verificar. Pode ser que não foi alguma coisa lá que aconteceu. Ou na hora que você cortou, lembra, tem que tomar cuidado. Ao processo de você retirar o tubete, aquele saquinho preto que envolve, você deve ter machucado o sistema radicular. E aí o sistema radicular pode ter acontecido alguma coisa, não fez uma homogeneização direito, e ali pode ter dado uma infecção do sistema radicular e ela não sobrevive. Também tem que levar em consideração tudo isso aí, tá bom? Mas, se tiver menos de 2%, tá bom. O problema não pode ser superior, a mortalidade não pode ser superior a 2%. Mas também é previsto, por isso que a gente espera 15 dias e faz o replantio. Tá bom? Tela cheia. Questão 4. A adubação das covas é de extrema importância para o cultivo, para a cultura, né? Esquece o resto. É muito importante para a cultura, em um sistema SAF. Precisa colocar cultura a ser cultivada? Não, mas não. E o sistema SAF? A adubação é importante? É. Em que período deve ser realizada a adubação? Nossa! Que período? Não. Que período faz a adubação? A adubação é feita após a correção do solo. Então, essa adubação é feita antes do plantio, 30 dias antes. Eu fiz a análise do solo, meu Deus do céu, não vi nem a resposta, só me falta ver a resposta. A adubação é feita a correção do solo junto com a inserção dos nutrientes 30 dias antes do plantio, que tem que coincidir com o período chuvoso, porque tem que descansar. Vai reagir, o solo vai ficar ideal e os nutrientes vão ficar disponíveis. Aí eu planto e coincide com o período chuvoso. Essa é a primeira adubação. Ei, outra, meus queridos, isso se for até 200 gramas. Se passar de 200 gramas, eu divido a adubação, né? Então, eu adubo no início, espero 30 dias, aí eu tenho que esperar 21 dias para ver se essa muda pegou, aí depois eu insiro a nova adubação. Então, tem duas formas de fazer a adubação. Entendeu? Olha a resposta! A adubação das covas precisa ser feita imediatamente após a sua cobertura, o que evita o ressecamento da parede. E aí, diz para mim. Meus queridos, aqui contigo! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Segura na mão de Deus e vai. Não, meu querido diretor, deixa na tela, meu diretor. Me ajuda aí, ó. Olha só. A pergunta. A adubação da cova é de extrema importância para o sistema SAF. Em que período devemos realizar a adubação? Vamos lá, meus queridos. Ah, professor, a adubação da cova precisa ser feita imediatamente após a sua cobertura, o que evita o ressecamento da parede. Vamos lá. A adubação da cova, escreve aí, meu querido estudante, pode ser feita de duas formas. Você tem o resultado da análise do solo, não tem? Tem. Você tem que fazer a correção da análise do solo, e inserir os nutrientes, que é a adubação, 30 dias antes do plantio. Perfeito? Perfeito, professor. Porque tem que esperar reagir. Aí você, depois de 30 dias que reage, você
insere a muda na cova, que vai coincidir com a época do período chuvoso. Mas, professor, se passar de 200 gramas a adubação, o que diz? O que recomenda-se? Divide metade lá no início do preparo, espero 30 dias, coloco a muda. E a outra metade, depois de 21 dias, que eu vou verificar se aquela muda pegou. E aí eu coloco aonde esse resto de adubação? No coroamento. Lembra que é côncavo? Lá próximo do caule, no coroamento. Tudo bem? Meus queridos, foi muito bom estar com vocês e depois a gente volta com outro assunto. Tchau!